Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, não esquece de deixar teu joinha, não esquece galera de se inscrever e não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, enfim, né, com aquele que Deus tocar no teu coração, deixa Deus te usar e compartilha, né galera. E a palavra de hoje é uma palavra que Deus me deixou muito forte no meu coração. Eu estava agora mesmo orando a Deus e conversando com Deus e a vontade de chorar estava muito forte porque eh, foi muito forte o que Deus veio me revelar com essa palavra, né? E espero que do mesmo jeito que Deus tocou no meu coração, da mesma forma que ela falou comigo, ela possa vir falar com você, ela possa te dar a direção que você precisa e é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer, galera, sempre, 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 não importa quais os teus sonhos, os teus desejos, a tua vontade, mas a vontade de Deus, ela tem que prevalecer. Porque quando colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, Deus ele nos honra e ele realiza aqueles sonhos que a gente carrega oculto, aquelas, né, aquelas coisas a gente e a gente não compartilha, porque tem muita coisa que eu carrego comigo que eu não compartilho com as pessoas, mas que Deus ele conhece, ele sabe e ele tem realizado cada desejo, cada detalhe da minha vida, né? Cada sonho ele tem realizado, ele tem mostrado para mim o quanto ele é fiel, o quanto Deus ele honra aquele que honra os seus princípios, que é fiel a Deus, que é temente ao Senhor e que sabe, é obediente. Deus ele se agrada de pessoas obedientes a Deus. Sabe? Se fosse da minha vontade hoje, eu não iria gravar esse vídeo. Eu tô um pouco malzinha, sabe? Aquela vontade de ficar deitada. Mas só que esse é o meu chamado, sabe? E às vezes a gente arruma certas desculpas para não fazer a vontade de Deus. Mas eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Senhor. E, e, e de mim Deus cuida, né? Então, assim, que seja louvado o nome de Deus e que você entenda que a vontade de Deus ela tem que prevalecer, né? Ela sempre tem que prevalecer. E para completar essa, né, eu já quero deixar aqui para que você medite lá em João, no capítulo João, da ressurreição de Lázaro. E tem tudo a ver com a vontade de Deus, né? Porque Lázaro era um grande amigo de Jesus e, e ele tinha suas irmãs, Marta e Maria. E só que Lázaro ele fica doente, Jesus não está lá perto, ele fica doente e ele chega a falecer, né? E só que antes dele morrer, Jesus ele é avisado que Lázaro ele está doente, mas Jesus ele não volta, ele não vai lá curar Lázaro, ele deixa isso acontecer porque é necessário acontecer para que as pessoas possam ver o milagre do Senhor. Se Jesus ele tivesse voltado para ressuscitar Lázaro ali quando ele estava doente, talvez o impacto não fosse tão grande, né? Então, assim, quantas vezes você está passando por uma situação que você acha que é o seu fim e Deus está falando, ei, acalma, sabe? Então, assim, acalma porque no momento certo eu irei chegar, o milagre irá acontecer. E foi isso que aconteceu, né? Por mais que aos olhos humanos não tinha mais jeito, porque tinha se passado 4 dias ali que Lázaro tinha morrido, já cheirava mal. Apesar de tudo, elas ainda tinham muita fé. Marta e Maria eram duas mulheres de muita fé. Maria foi aquela mulher, aquela, né, que lavou os pés do Senhor com o melhor perfume que ela tinha. E ela entregou ali naquele momento tudo que ela tinha para Jesus e com isso a sua fé também muito grande, né? E a palavra de Deus fala, né? O próprio Jesus falou: aquele que crê em mim, ele não morrerá, né? Ainda que morra, ele viverá. Então, assim, você tem que ter muita fé para você crer nessa palavra, para você acreditar nessa palavra. Então, eu lendo essa mensagem aqui, eu tava me emocionando demais. E toda vez que eu leio ela, parece que é algo diferente que Deus vem ministrando o meu coração. Porque, assim, quantas vezes a gente está em desespero, a gente acha que, ah, Jesus, você chegou tarde demais, né? Não vai ter mais jeito. Meu irmão já faz 4 dias que morreu, mas se você tivesse chegado antes aqui, talvez ele teria
né, ficado vivo, ele não teria partido, você teria curado, que tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas ela, mesmo assim, ela falando isso, ela tinha a certeza e a convicção que Jesus ele poderia fazer aquele milagre se ele quisesse. E até então, quando Jesus vai lá, e Jesus ele chora, o amor dele por Lázaro era tão grande que Jesus ele chora, né, quando chega lá, quando vê toda aquela situação, e ele vai lá e ele pede para que remova a pedra, porque naquela época eles enterravam tipo uma, era tipo uma, como é que eu posso falar para vocês? Caverna, e lá ele era colocado, a pessoa que morreu, e ali era tampado com uma pedra gigante, uma pedra grande, para que, né, ali fosse o túmulo daquela pessoa. E, e quando Jesus chega lá, Jesus pede para que remova aquela pedra. E sua irmã, né, a Marta, ela fala para Jesus, mas a Maria, na verdade, não Marta, a irmã dele, Maria, fala para Jesus, mas já cheira mal, Senhor. E ele fala, mas, né, que ele vai ressuscitar e que Jesus ele não está preocupado com o cheiro que irá sair dali. Jesus está preocupado com o milagre que ele iria realizar naquele momento. E era realmente o que Jesus queria que as pessoas sentissem, o cheiro realmente, porque eles iam acreditar realmente que Lázaro estava morto, aquele cheiro já era, né? Ninguém suportava, e mesmo assim Jesus mandou virar aquela pedra para que Lázaro, né? E ele chama Lázaro e Lázaro sai dali de dentro. E assim, e quantas vezes Jesus te deixa até o último assim, né? Você acreditando que não tem mais jeito, as pessoas que estão do teu lado, vendo aquele cheiro, pensando assim, é o fim dela. Todo mundo ali acreditava que era o fim de Lázaro. Veio Jesus, ele veio e mostrou que não é como a gente pensa, mas sim como Jesus quer, como Deus quer. Então assim, você precisa crer. Você somente precisa crer. O seu papel é crer em Deus, obedecer a Deus. E Maria, apesar de ter falado isso para Deus, mas ela mandou que girasse aquela pedra. Ela obedeceu ao Senhor para que o seu irmão pudesse receber o milagre dele, para que o seu irmão pudesse ressuscitar dos mortos. Então, assim, é muito forte essa palavra, porque quantas pessoas estão achando que é o teu fim, quantas pessoas estão achando que essa pedra não vai ser mais girada, e se girar, irá cheirar mal, porque é o teu fim. E quantas pessoas estão torcendo realmente para que seja o teu fim, e Deus está falando, ei, querido, é minha permissão, eu irei chegar, e não vou chegar atrasado, não, irei chegar no momento certo para que o milagre dela aconteça, sabe? Então, toma essa palavra para você, que você possa meditar nessa palavra, que você possa buscar essa intimidade com Deus. Então, eu não sei se você anda afastado do Senhor, eu não sei se você anda desanimado para orar, eu não sei se você anda desanimado para buscar a Deus, mas eu quero te convidar a reconstruir tudo que está em ruínas na sua vida, se é a sua fé. Não sei o que está em ruim na sua vida, mas eu quero te convidar a reconstruir tudo que está em ruína. E se isso for a falta de fé, comece a reconstruir essa fé. Comece a buscar a Deus, comece, né, a confiar no Senhor, porque o nosso dever não é entender, mas é confiar em Deus. Porque a gente não precisa entender os planos do Senhor, porque é isso que deixa a gente frustrado, é querer entender o porquê isso está acontecendo, o porquê, Senhor, o porquê, né? A gente sempre quer saber o porquê, mas o nosso papel não é o porquê, mas é confiar e esperar, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para aquele que crê no Senhor. Lázaro, mesmo morto, ele continuava crendo, eu tenho certeza disso, que a fé daquele homem era imensa para que Jesus fosse até lá, depois de 4 dias, e ressuscitasse ele, sabe? Então, assim, creia que mesmo que você esteja morto, Deus irá ressuscitar os teus sonhos, irá ressuscitar, te dar vida, sabe? Então simplesmente creia em Deus. Não permita que a falta de fé mate você, mas comece a buscar, porque é muito triste ver uma pessoa que não tem fé, ver uma pessoa que não sonha. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas falarem que não tem sonho, que não sonha, tá tudo bem viver dessa forma. Não. Não se conforme viver na situação que você vive, mas busque aquele que pode
mudar a tua situação, que pode mudar a tua vida, a tua história. Comece a buscar a Deus, comece a se aproximar dele, porque grandes são as coisas que Deus tem pra gente. Os planos de Deus sobre as nossas vidas é muito maior do que a gente possa imaginar, sabe? E não se preocupe com as pessoas que estão ali do lado falando para você e não tem mais jeito, Jesus está demorando, Jesus já demorou, já cheira mal, não tem mais conserto. Quanto eu já ouvi tantas vezes isso. Rei, não tem mais jeito para aquela pessoa, não. Desiste, sabe? Abandona. Mas Deus, ele é aquele que não abandona os seus filhos. Deus é aquele que não desiste de você quando ele te chama, quando ele te escolhe, mesmo você achando que não tem mais jeito, mesmo as pessoas olhando para você e achando que é o teu fim. Deus, ele entra com providência e ele te cura, ele te restaura, ele é aquele que ressuscita sonhos, ele é aquele que move os céus e a terra sobre a sua vida. Então não desista de crer em Deus, não desista de ter fé, porque por mais pequena que seja a sua fé, tamanho de um grão de mostarda, a própria Bíblia fala sobre isso, mas Deus, ele se agrada da nossa fé. Então Deus, ele move montanhas, se for possível, pela sua fé, sabe? Então quando Jesus falava assim, vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Então assim, creia em Deus, acredite em Deus, não desanime, não desista, confie no Senhor. E uma coisa que eu quero falar para você, né? Uma coisa que o mundo vive falando, quem não é visto não é lembrado. Eu quero falar para você esquecer isso, seja quebrado da sua vida, sabe? Então assim, não fique focado nisso, mas foque em Jesus Cristo. Sabe, José, ele estava preso, ele estava esquecido, e Jesus, ele não esqueceu dele. Deus, ele não esqueceu de José. Deus, ele não esqueceu de José naquela prisão. Enquanto as pessoas esqueceram de José, Deus, ele não esqueceu. Porque é aquele que Deus escolhe para vencer, aquele que Deus escolhe para levantar, mesmo esquecido, Deus, ele levanta, sabe? Esquecido do mundo, Deus, ele tá vendo, Deus, ele remove os céus sobre a sua vida, sabe? Então, ele move aquela pedra, mesmo Lázaro esquecido dentro daquele túmulo. Deus, ele não tinha esquecido de Lázaro. Já se passava 4 dias, sabe? Então, assim, Deus, ele não esqueceu quando ele chama, quando ele te escolhe, não importa a situação que você se encontra, não importa onde você está. Ele é aquele que ressuscita sonhos. Ele é aquele que te tira da cova e da vida e sopra o sopro da vida sobre a sua vida. Davi estava esquecido. Deus não estava esquecido de Davi, né? O seu pai esqueceu Davi, mas Deus não esqueceu Davi. Deus levantou Davi como rei de Israel. Deus levantou José como governador do Egito. Então não se preocupe se as pessoas te esqueceram, se as pessoas estão te enterrando, se as pessoas estão dizendo que é o teu fim, se as pessoas não estão acreditando no teu chamado, se as pessoas não acreditam em você. Simplesmente acredite e creia em Deus, porque o Deus que a gente serve é um Deus fiel, é um Deus maravilhoso, é um Deus do impossível. E galera, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Que vocês possam meditar nessa palavra, que vocês possam se buscar mais ao Senhor, se aproximar mais dele. Como eu falei antes, reconstrua essa intimidade com Deus. Sabe, tudo que está em ruína na sua vida, começa a reconstruir. Começa a reconstruir sua intimidade com o Senhor, comece a buscar a Ele, comece a se aproximar dEle. E não deixe as pessoas olhar para você, olhar para tudo que está em ruína na sua vida e dizer é teu fim. Porque não é teu fim, é apenas o começo de uma história. E se você está passando por alguma luta, que talvez você não está vendo saída, que você não está vendo o fim, Deus manda te falar, ei, é só um tempo, é só um tempo. Então tudo é da vontade do Senhor, nunca esqueça disso. Satanás, ele só vai tocar na tua vida se Deus permitir, sabe? Então assim, busque ao Senhor. Quando você se afasta de Deus, você está se afastando da proteção dele, está se afastando, sabe, de você crer que tudo é possível na sua vida.
Porque as pessoas se afastam de Deus, acontecem coisas ruins na vida deles e eles querem culpar a Deus. Eles querem dizer que foi Deus o culpado, mas Deus não culpe Deus pelas coisas ruins que pode acontecer na sua vida, por falta de obediência, por falta de sabedoria, por falta de se aproximar de Deus, sabe? Então, assim, mesmo Lázaro doente, mesmo Lázaro morto, Deus estava com Lázaro. Deus ressuscitou Lázaro quando todos achou que era o fim. Então, não importa a situação que você está passando, Deus, ele é com você. Creia nisso, acredite nisso e não deixe ninguém dizer ao contrário, ninguém lançar a palavra de maldição, sabe? Então, que Deus te abençoe, fica com essa palavra, né? Seja feita a vontade de Deus sempre, sempre, sempre. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas continue firme. Não troque o que Deus tem para você por um prato de lentilha. Não troque o que Deus tem para você, a sua coroa, por um prato de lentilha. Então, que você continue firme nos caminhos do Senhor, continue buscando a Deus e se encha da presença dEle. Um grande beijo, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.